começar aqui a gravar direitinho, que aí eu já começo a falar. Enquanto isso, tem alguém aqui do curso de nutrição que está aqui? Tem, acho que a Sui, né? Eu sei que é... Não, deixa eu ver, né? É a Suana? Acho que é. Deixa eu ver aqui. A Júlia. Pois é. O pessoal do curso de nutrição, deem uma olhada, já deram uma olhada nas disciplinas de vocês, em relação ao APS, as coisas, então deem uma olhada, tá? Eles acabarem não se perdendo, que a galera da nutrição, o APS já está disponível. Da farmácia, não sei se tem alguém aqui do curso de farmácia, mas o curso de farmácia também, a APS já está disponível para o pessoal da farmácia, então deem uma olhada. Então, começando, tá? Como eu falei para vocês, né? A gente hoje vai ter uma aula aí bem bacana sobre farmacodinâmica. Professor. Cauane, você é de qual curso, Cauane? Professor. Seja bem-vinda, tá? Professor. Oi, Caio. Diga lá. E a APS de enfermagem, já foi dito algo? Ainda não, Caio. Ainda não, mas o pessoal já está dando uma olhada. Acho que no máximo na semana que vem vocês já vão saber, tá certo? Físio também. Mas a já gente sabe está se com a vai APS ser... já definida na nutrição e na farmácia. Mas já sabe se vai ser individual, em dupla, em grupo? Ainda não, mas se for seguir a linha dos outros semestres, né, então provavelmente não vai ser, quer dizer, não é questão individual, vai ser um APS para todas as disciplinas, né, mas ainda não me passaram, não. Assim que passar o da enfermagem e o da fisioterapia, eu já passo para vocês. Tá bom, tá certo. Pode deixar. Tá. Tem gente que faz aniversário segunda que vem, né, Caio? É sim, mais um ano, né? Seguinte, Cauane, seja bem-vinda, tá bom? É um prazer ter você aqui. Seu primeiro dia de aula. Não sei se você chegou a tempo ainda de pegar o forró tocando, né? Mas a gente só começa a aula desse jeito, tá bom? Então, nossa aula sempre começa às 7. 7 horas, quer dizer, 15 para as 7 eu já estou aqui. Mas a gente só começa às 7h05 para poder dar tempo para o pessoal entrar. Eu vou lhe explicar rapidinho aqui o que é a APS. Mas em relação às avaliações, esse link dessa aula, provavelmente, eu olhando para o nome da Cauane, vai estar olhando aqui para a câmera, para olhando para vocês. Em relação a nossas avaliações, etc., provavelmente esse link dessa aula você pegou no Moodle, que é a nossa sala virtual. Creio que tenha sido por lá. Lá no Moodle tem os tópicos com as datas das nossas aulas. E eu não sei se você percebeu que todas as datas têm um videozinho. Ali são os vídeos das aulas. Em relação que as aulas todas são gravadas, eu disponibilizo o vídeo para vocês no YouTube, e aí fica o link lá, tá certo? Para você saber mais sobre as avaliações e tudo direitinho, assista logo o vídeo da primeira aula. E aí, com o tempo, vai assistindo os outros vídeos para você acabar não se perdendo, tá bom? Mas as avaliações, elas vão ser todas remotas, isso aí já foi definido, provavelmente algumas pessoas, alguns outros professores já passaram para vocês. Então, as avaliações, elas vão ser todas remotas, e a AP1, os professores vão disponibilizar para vocês já no dia 31 de setembro. 30 de setembro, perdão. 31 de setembro, então não é nunca, né? Setembro é 30 de setembro, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é. E vocês vão ter 2 semanas para fazer a avaliação e devolver, tá? Para o professor lá no Moodle. Lá no Moodle mesmo, na nossa sala de aula, a avaliação fica disponível, vocês fazem em casa e devolvem para o professor. E aí, rapidinho, o que é a APS? A APS é um trabalho que a gente é obrigado a fazer, todo mundo, tá? E esse trabalho, ele compensa os 10 minutos que a gente deixa de ter todas as aulas, porque a nossa hora-aula, ela só tem 50 minutos. Na realidade, uma hora ela tem 60, mas a hora-aula tem 50. Então, a gente perde 10 minutos todas as aulas. E aí, o que é estabelecido pela Secretaria de Educação? Que a gente tem que fazer um trabalho desculpa, esse trabalho, ele compensa esses 10 minutos que vocês perdem toda a aula. Então, ele é um trabalho que você vai fazer, tá? No curso de farmácia, você vai fazer um trabalho,
que é individual, tá? Depois eu até explico para você, mas se você puder entrar em contato com a coordenação, você entra, eles lhe explicam. Mas eu vou lhe explicar aqui hoje também, no final da aula. Então, se você puder, me lembre no final da aula de eu lhe explicar direitinho. E aí é individual e você entrega e ela faz parte da nota da AP2. Ela é metade da nota da AP2. Tá? Então, é muito importante que vocês façam. Tá ok? Eu estou explicando para a Cauane porque ela é uma aluna novata e está entrando hoje, né? Aqui na disciplina. Tá bom, Cauane? Então, para a Cauane também, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou professor de vocês de farmacologia, eu sou farmacêutico também, assim como você vai ser um dia, Cauane. Mas essa disciplina, ela tem alunos da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, da farmácia, né? Então, eu já trabalho com todos esses cursos, tá certo? E aí a Júlia está perguntando, professor, o podcast é para entregar no dia 19? Isso, até o dia 19, tá, Júlia? E aí, pessoal, no dia 19, a gente vai ter o quê? Que é em grupo? O podcast é aquele grupo que a gente já definiu lá desde as outras equipes que vocês estão, desde os passados que vocês fizeram, tá? Professor, Oi, Isabela. Pode falar. Nada? Eu vou falar, então. Oi, Caio, pode falar. Na PS do semestre passado, a gente... Acho que o microfone da Isabela está Alô? cortando, eu acho. Tem hora que a gente escuta e tem hora que não, Isabela. Quer falar, Caio? Professor, o senhor passou o podcast quando? Foi na aula passada? Acho que foi na retrasada. Deixa eu olhar aqui o Eu cronograma. acho que eu tava distraído, não sei. É, né? Sabe quando foi? Foi dia 31 de agosto. 31 de agosto. Foi na aula que a gente teve sobre farmacocinética, tá certo? Então foi dia 31 de agosto. E aí, você entrega até sábado, então ainda dá tempo. O podcast é simples. Vai lá no Google... Você tá ligado no microfone agora? Peraí, só um instante. Pode ser, Cauane, sem problema. Fala já, Isabela. Deixa eu só logar o Caio. Dá uma olhada, Caio, na aula do dia 31, tá? Que eu explico sobre o podcast. Tá bom, vou dar uma olhada sim. Bom, Cauane pode escolher qualquer tema da disciplina. Lá no dia 31 tem o tópicozinho, tá? Que chama portfólio. E aí lá tem as informações sobre o podcast. Você dá uma olhada e faz de acordo com o que tem lá, tá certo? Oi, Isabela, pode falar. Podem tirar as dúvidas, gente, sem problema. Oi. Não, minha filha, escreva. Seu microfone não A internet está péssima. Ó, ele tá desligando e ligando. Escreve que é melhor, que eu dou uma lida aqui no chat, tá bom? E agora, eu? Vai, continua. Tá. Não, tá cortando, tá mudo. Oi? Oi, vai, fala, sem mexer nele. Não foi, né? Pessoal, a internet está horrível. Vai, fala, pode falar. É sobre podcast. Na PS do semestre passado, a gente fez um podcast e a gente não conseguiu, no meu caso, não vídeo. Não, Isabela, escreve. Não tá dando pra escutar, tá cortando. Tá cortando, ó. Escreve que é melhor, tá certo? Que eu leio. Dá uma escrita aí que eu leio. Só antes da gente começar, vamos aqui para a última, senão a gente não começa hoje, não. A Sabrina está dizendo que é a primeira aula de farmacologia. Seja bem-vinda, Sabrina. Um direcionamento é o seguinte, a gente faz 4 atividades, tá? Essas atividades, elas estão no Moodle, na nossa sala de aula, lá no nosso cronograma. Então, dê uma olhada no cronograma, porque as datas estão todas lá. Tanto a data de entrega do podcast, das atividades, quanto a data que eu passo a atividade, tá? E aí, cada atividade dessa, ela vale até meio ponto. Então, no final, vocês vão ter 2 pontos para a P1. A segunda atividade da gente é o podcast, que é para entregar sábado. Então, quem quiser fazer individual, pode fazer, não tem problema.
Você entrega até sábado, agora dia 19, para poder você concorrer a esse meio ponto. E aí, no próprio sábado, eu já libero a terceira atividade, tá? Então, baixem o cronograma, assistam as aulas que estão, que já passaram. Todas, o link já está lá. Os coleguinhas aqui nossos de sala já sabem que todas as aulas são gravadas. E no próprio dia da aula, quando ela termina, 20 minutos depois, ela já está disponível para vocês no Moodle, tá? Nunca passei por outro dia. Sempre é no mesmo dia que a aula está disponível. Então, no mesmo dia vocês têm essa gravação, tá certo? Ok? Ah, e só mais uma coisa. Lá no Moodle também tem um link que tem dizendo assim, ó, grupo de WhatsApp da turma de farmacologia. Então, se vocês quiserem, entrem no grupo de WhatsApp da turma, que foram os próprios alunos que criaram, para facilitar de vocês formarem equipes, de vocês né, conseguirem conversar sobre, tá certo? Ah, pronto, a Ivana já mandou. Tem, Sabrina, tem tudo no Moodle, tá? Tudo no Moodle sobre o podcast já está disponível lá. Pode dar uma olhada. O podcast, ó, tá num tópico chamado Portfólio de Atividades, tá? E aí, nesse portfólio de atividades, já tem lá atividade 2. Aí tem as diretrizes para a produção do podcast, e é o próprio tópico que vocês vão mandar o arquivo ou o link. Tem tudo lá, tudo. Deem uma olhada na nossa sala no Moodle, porque na nossa sala tem falando como vão ser as provas, como é que elas funcionam, como são as notas, como é que eu divido as notas, como são os trabalhos, tem tudo lá. A gente deixa tudo bem explicadinho, né, num tópicozinho lá que o nome é Pacto de Convivência, tem escrito tudo, bem direitinho, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo chat, lá no Moodle. Podem me mandar pelo chat, pode me mandar pelo direct do Instagram, tem um monte de gente que fala comigo pelo direct do Instagram, tá aí meu Instagram, e vocês podem me mandar por e-mail, tá? Que é felipe.magalhães@professor.unifametro.edu.br. Tanto faz que eu respondo todas, e todas as provas vão ser remotas, dona Júlia. Tanto a P1 quanto a P2, independente das aulas voltarem, tá? As datas da prova dia 30 de setembro, ok? 30 de setembro eu envio a prova para vocês, vocês têm 2 semanas para resolver a prova. Podcast na PS, só que ela não fez podcast mesmo, só o áudio. Ela fez estilo vídeo. Olha, porque assim, a diferença do podcast é que o podcast ele tem efeito sonoro, ele tem algumas coisas assim, tá? Mas se você tiver dificuldade de fazer, quiser gravar um áudio, beleza, eu aceito, tá? Mas só se você realmente não conseguir, tá bom? Professor, Oi. não é um vídeo, é tipo assim, só colocou uma imagem de fundo e a voz. Só uma imagem com o nome da equipe e umas imagens assim, sobre o assunto. Bom. Pode ficar pode ser, assim? Pode ser. Ah, tá. Sem problema, tá? Pode ser. Esse semestre eu estou muito bonzinho. Esse semestre eu estou muito de Deus, em paz, ganhando pontinho com Deus. Tá bem bom. No YouTube tem falando do Audacity e na própria diretriz do podcast tem dizendo tem dizendo os aplicativos, sites, tem exemplo de site, tem dicas lá, tá tudo ok, tá? Então vamos lá, vamos nós. Vocês estão abusando da minha bondade aí, mandando eu ser sempre assim. Não, a gente tem que ser ruim um pouquinho, senão vocês sentem em cima da gente. Bora nós. Então, gente, seguinte, vamos lá passar aqui para a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, ela é curta, mas ela depende. O que eu quero dizer com isso? O depende de como é que a gente vai fazer o andamento da aula, tá? Como assim, professor? Eu espero que, assim, que se vocês não entenderem, vocês me digam. Bela, se você não conseguir assistir a aula, não tem problema, né? Ela vai ficar gravada, tá bom? Só não deixe de assistir, que essa aula é muito importante. Então, essa aula, pessoal,
que a gente vai falar sobre farmacocinética, ela é uma aula muito importante, muito, muito, muito mesmo, para que vocês compreendam o mecanismo de ação dos fármacos. Tá? Então, nessa aula, a gente vai aprender como é que a grande maioria dos fármacos, ele age, ele gera a ação farmacológica. Então, aqui a gente vai conversar um pouco, vocês vão ver que a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre isso, de como é que eu tomo um comprimidinho e eu me curo de um câncer, e eu me curo de uma depressão, e eu trato uma dor de cabeça, eu trato um problema relacionado à alimentação, nutrição, bulimia, enfim, etc. Como é que aquele comprimidinho, aquele xarope, aquela pílula, como diz lá no interior, consegue modificar uma característica do nosso corpo? Consegue modificar uma situação que está ocorrendo naquele momento dentro do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, antes de começar a aula, eu tive que tomar 2 dipirona, porque nunca mais eu vou para o CrossFit antes da aula, tá? Eu estou aqui só o bagaço e acabado. Então, aprendizado, tá certo? Nunca mais eu invento um negócio desse, porque não é de Deus. E aí, quais são os objetivos que a gente vai ter na aula de hoje? A gente quer aplicar os conhecimentos farmacológicos da farmacocinética e da farmacodinâmica na determinação e na avaliação de sistemas posológicos de medicamentos empregados na farmacoterapia. Então, ou seja, como é que a gente vai pegar a farmacocinética e a farmacodinâmica? Meninas que estão entrando hoje, assistam a aula de farmacocinética, que está gravada, tá? Vocês não se perderem, precisam entender farmacocinética para entender farmacologia. Além disso, a gente vai pegar a farmacocinética e a farmacodinâmica e a gente vai entender como é que a gente determina a posologia de um fármaco. Como é que a gente determina que tal medicamento X, tal medicamento Y, ele é utilizado de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Por que isso? Tá? É uma das características que a gente vai aprender, e a gente até começou a falar isso na farmacocinética, lembram? A gente começou a falar isso 15 dias atrás, porque 7 dias atrás a gente estava se balançando numa rede, num bom feriado, e já estava na hora de vir outro. Direcionar as ações práticas de cuidado para a promoção do uso racional de medicamentos. O que é que isso significa, gente? Uso racional. É a gente saber ser racional na utilização. A gente não ser irracional. A gente tomar um medicamento, a gente fazer uso de um medicamento de forma segura e responsável. Então, a gente vai precisar entender a farmacodinâmica para a gente conseguir compreender isso. O nosso conteúdo de aula de hoje são os critérios de especificidade farmacodinâmica. Quando a gente estiver estudando farmacodinâmica, que é hoje, a gente vai falar muito de especificidade. Uma coisa específica. É aquilo e ponto e acabou-se, tá? São as famosas 2 metades da laranja que se complementam, né? Carne um e alma gêmea. Bate coração. E a gente vai falar hoje sobre a interação fármaco-receptor, que a gente já viu esse tipo de interação, só que nós vimos essa interação fármaco-receptor não como interação fármaco-receptor, mas entre outra coisa com outra coisa. Como assim, professor? Lá na imunologia que vocês fizeram, vocês aprenderam uma questãozinha lá de interação entre receptor de anticorpo, interação entre epítopo de antígeno, antígeno-anticorpo, quando eles vão lá e se encaixam perfeitamente e tal. Essa interação que vocês viram lá na imunologia, ela é uma interação química. Por quê? Porque aqui eu tenho uma substância química, que aqui eu tenho outra, que as duas se complementam. Na interação fármaco-receptor, é a mesma coisa. Eu tenho um medicamento, e ele é uma substância química, eu tenho um receptor, e essa substância química, ela tem que ser compatível com aquilo ali que eu estou, com aquele receptor.
Então, eu digo, pessoal, que essa substância química, né, que é compatível, ela tem que interagir, e ela tem que interagir quimicamente, mas ela tem que interagir também estruturalmente hoje, tá? Por isso que eu disse que é uma aula bem legal. Eu tô achando essa câmera meio suja, deixa eu só dar uma limpada nela aqui. Melhorou um pouquinho. Tá, pessoal? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então, por isso que eu disse que a aula é muito legal, porque é uma parte da farmacologia que a gente costuma nunca pensar sobre isso, mas ela responde tudo praticamente, tá? Ela responde a pergunta de por que um medicamento funciona, de onde é que surgiu o fármaco, como é que eu consegui criar uma coisa que cura doenças. Então, a gente tem a resposta para isso, pelo menos a base, a gente tem na farmacodinâmica, tá certo? E aí, a gente viu na aula passada, 15 dias atrás, que nós tínhamos a farmacocinética, lembram? E a farmacocinética era dividida em 4 etapas principais. Ela começava bem aqui, ó, nas vias de administração de fármacos. Depois, ela passava por um processo de absorção. E aí ela passava por um processo de absorção com exceção de quê? Vê se depois de 15 dias vocês ainda lembram. Quando é que eu não tenho o processo de absorção na farmacocinética? Quando é que eu já venho direto para a zona de distribuição? Depende da vida. A Everlane na via endovenosa, Beatriz também, Magda também, Maria Thaís também, tudo sabendo, muito bem. Então, na via endovenosa, a Alexandra aí também. Na via endovenosa, significa que eu já estou pegando aquele fármaco, eu estou inserindo diretamente na veia do paciente, então ele não precisa ser mais absorvido por canto nenhum. Por quê? Porque para se ter uma absorção, eu tenho que cruzar uma barreira. Quando eu coloco o fármaco direto na corrente sanguínea, ele não precisou mais cruzar barreira nenhuma. Eu já estou colocando ele lá, diretamente. Então, eu já passo para o processo de distribuição direto. Então, eu pulei uma etapa, e uma etapa que faz com que os fármacos demorem um pouco mais a chegar na corrente sanguínea. Então, se eu estou pulando uma etapa, eu posso dizer para vocês que a via endovenosa é a via que tem ação mais rápida. Então, o fármaco ele age mais rápido. Porque enquanto todos os outros competidores têm que pular 4 barreiras, na via endovenosa ele só tem que pular 3. Certo? Depois a gente tem a metabolização, a excreção, que são etapas farmacocinéticas, e hoje a gente vai ver a etapa farmacodinâmica, que a gente falou, e a etapa farmacodinâmica era a etapa do efeito farmacológico, também chamado de efeito terapêutico. Terminando o nosso relembrar, farmacocinética é que o corpo faz com o fármaco. É o que o corpo faz com o fármaco. Farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. É o que o fármaco faz com o corpo. Ok? Farmacocinética, o que o corpo faz com o fármaco. Farmacodinâmica, o que o fármaco faz com o corpo. Então, é a ação farmacológica. É a ação terapêutica. E aí, vamos entender a farmacodinâmica. People, façam um juramento, segurem nas mãos uns dos outros aí. Vamos lá, everybody. Vocês vão me prometer que se vocês não entenderem qualquer parte, vocês vão parar e vão me perguntar a qualquer momento. Essa é uma daquelas aulas que vocês não podem sair daqui hoje sem entender o que eu vou falar. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam de primeira. Mas nem sempre a gente consegue. Se for para eu repetir 10 vezes, eu vou repetir 10 vezes. Até você entender.
Tá? Por quê? Porque não entendeu isso aqui hoje, não entende o resto da farmacologia todinha. Combinado? Pimpolhos. Então, bora nós. Gente, o que é a farmacodinâmica? Tá? A farmacodinâmica, ela é o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares dos fármacos no corpo. Então, são todos os efeitos que o fármaco vai fazer dentro do nosso corpo. E aí, gente, esses efeitos, eles podem acontecer em decorrência de uma ligação do fármaco com um receptor. Pode ocorrer o efeito pós-receptor, a gente vai falar sobre isso, ou pode ocorrer na farmacodinâmica interações químicas entre o fármaco e outras substâncias do nosso organismo. Então, o efeito farmacológico, o efeito terapêutico, aquilo que a gente busca muitas vezes, mas muitas vezes também acontece o que a gente não quer, que a gente chama de reação adversa, efeito colateral. Isso tudo é decorrente de a ligação de um fármaco ao receptor, um efeito que se dá depois que o fármaco se ligou ao receptor, ou interações entre substâncias químicas dentro do nosso organismo. Eu posso ter essas três maneiras de fazer com que o fármaco tenha uma ação farmacológico-terapêutica. Como assim, professor? Na farmacodinâmica, pessoal, a gente trabalha, e na farmacologia como um todo, a gente trabalha com uma substância em especial, que é o fármaco. Daí vem o nome farmacologia. Então, o fármaco, ele engloba esse conceito de fármaco, ele engloba substâncias endógenas do nosso corpo que têm um potencial terapêutico. Existem substâncias no nosso corpo que elas podem ter um potencial terapêutico, que eu mesmo produzo aquela substância. Então, qual seria um exemplo de uma substância que eu mesmo produzo e que ela pode ter um efeito terapêutico em algum problema? Ela pode, se tiver presente, resolver um determinado problema. É uma doença muito comum, todo mundo tem algum familiar, está envolvido com essa substância, e talvez aqui tenha gente com essa doença, na nossa sala. O que vocês imaginam? Uma substância minha, corporal, e aí o Matheus já foi logo bem em cima, que ela tem potencial terapêutico. A insulina, por exemplo. A insulina, ela é a responsável por tratar o diabetes. Então, a insulina, ela é uma molécula que, se eu estimular a produção de insulina em pessoas que, teoricamente, têm uma produção baixa, se eu trabalhar uma estimulação, a própria insulina produzida no meu corpo, ela vai tratar a diabetes. Ou diabetes, eu nunca me lembro. Ok, então, eu posso chamar de fármaco uma determinada substância endógena, ou seja, do meu organismo, que tem potencial terapêutico. Esse é o primeiro ponto. Eu posso ter como substância de ação farmacológica, como fármaco, uma substância exógena com potencial terapêutico. Exemplos. Substância endógena, Alexandra, Matheus disseram insulina. E o exemplo de uma substância ou de um fármaco exógeno que tem potencial terapêutico? A pergunta é mais fácil do que a primeira. Raciocina, cabra velho. Raciocina. Se eu digo que eu tenho uma substância endógena, que ela é produzida no meu corpo, e ela tem potencial terapêutico, vocês dizem insulina. Se eu digo uma substância exógena, eu estou dizendo uma substância que ela não é produzida no meu corpo e tem potencial terapêutico. E aí vem o quê? A Stephanie de pirona, vem logo a de pirona porque eu falei do CrossFit, né? Já vem, a Stephanie vem de pirona, Matheus de pirona, paracetamol, fluoxetina, sei lá o que aí mais, tá?
antibeta-lactâmicos, antibióticos, ou seja, a grande maioria dos fármacos que existem hoje. Então, fármaco exógeno é aquele que não foi produzido pelo nosso corpo, mas que ele tem potencial terapêutico, tá? E, além disso, a gente também pode ter os agentes tóxicos. Agentes tóxicos, eles têm a capacidade de ter ação dentro do meu corpo. Para mal, para ruim, mas tem ação farmacológica, tá? A toxicologia, que o pessoal da farmácia estuda, tá lá na frente, a toxicologia ela é um ramo da farmacologia. E ela trabalha só com agentes tóxicos. A gente pode ter fármaco que tem ação toxicológica, tá? Então, agentes tóxicos também podem ser. E aí vem a primeira parte da aula, que é um ponto fundamental para vocês entenderem. Se eu tivesse uma aula presencial de farmacologia, é nessa hora que eu me levanto, que eu saio correndo, gritando dentro da sala. Eu adoro falar sobre isso aqui. É o seguinte, preste atenção, olha para cá, fecha a câmera aqui em mim. Gente, os fármacos, vê se vocês conseguem entender. Antes de eu passar para isso aqui, deixa eu responder o Matheus. Professor, a lactose, para um intolerante, ela é considerada um agente tóxico? Matheus, eu não consideraria, tá? Por que eu não consideraria? Porque, no caso, não é a lactose que é tóxica. Na realidade, o problema é a falta da enzima. Então, é como se o problema não é a substância. O problema é a falta da enzima que degrada, tá? Da lactase, geralmente, né? A maior parte dos intolerantes à lactose são por conta disso. Ou, então, a pessoa pode ter um problema de intolerância à lactose por alergia. Aí é diferente, tá? Mas eu não consideraria como um agente tóxico, não. Certo? Não... Pode ser até que tem algum livro aí, alguma coisa que conceitue e tal. Mas eu nunca vi conceituando e eu não consideraria dessa forma. É bom até essa pergunta, não necessariamente por conta da lactose, óbvio, mas para vocês viram que eu disse assim, ó, pode ter algum livro aí que você encontre. Porque quando a gente está no ensino médio, a gente raciocina muito baseado no livro e o que o livro disse é o certo, né? No ensino superior, quando a gente olha livro, tem livro que diz uma coisa, tem livro que diz outra, tem livro que diz outra, tá? Então depende muito da consideração do autor, tá ok? Em muitos aspectos, muitos. Na área da saúde, mais ainda. Mas não considero, Matheus. E aí, vamos lá. Presta atenção nisso daqui. Primeiro de tudo, gente, eu quero saber se vocês compreendem quando eu disser essa frase aqui. Essa frase aí que está embaixo, se vocês conseguem entender sem eu explicar. Fármacos não criam efeitos, apenas modulam funções fisiológicas intrínsecas. Paracetamol ele é um fármaco exógeno, tá, Alexandra? Não é endógeno, a gente não produz paracetamol, a gente toma. É produzido quimicamente no laboratório. E aí, pessoal, vocês conseguem entender essa frase? Quando eu digo fármacos não criam efeito, apenas modulam funções fisiológicas intrínsecas. Sejam sinceros, quem entender e quem não entender. Professor, vai ser algo relacionado com mexer no metabolismo da pessoa, na realidade, para poder fazer a absorção daquela medicação, daquele fármaco. Correto. Aí quando você prendeu para absorção, você entrou na farmacocinética, aí desandou o fio da meada aí, mas começou certo. É como se o fármaco já estimulasse o que o corpo já está preparado para fazer. Ele só estimula aquele efeito, aquela função, na verdade, né? É isso aí, exatamente. Ele só vai ajudar o corpo a reagir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né, baseado no que o Egladson disse, que é o seguinte. Imaginem, tem uma propaganda de um energético, Red Bull, que ela dizia o seguinte: Red Bull te dá asas. Era a frase. O Red Bull, pessoal, ele tem uma substância, e a taurina,
dentre outros, mas principalmente a taurina. E a taurina, ela tem ação farmacológica. Ela é um estimulante, assim como a cafeína e etc. Tá? Só que me diz uma coisa. Vocês acham que algum dia na história da humanidade surgirá um medicamento, um fármaco, alguma coisa que vai dar asas para alguém? Cria asas, literalmente. A pessoa toma e aí começa a nascer aqui atrás um par de asas. Óbvio Não que porque não. fisiologicamente a gente não é preparado para ter asa, né? Nós nunca vamos conseguir ter uma asa. Então não vai existir nenhum fármaco que vá fazer com que a gente crie uma asa. Porque isso não é fisiológico nosso. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Antigamente tinha uma propaganda também, que quem é mais velho vai saber, que tinha uma propaganda com a feiticeira, que era uma personagem aí, ela dizia assim, não é feitiçaria, é tecnologia. Medicamento, fármaco, não é feitiçaria. Ele não vai criar na gente uma ação terapêutica, farmacológica, ou vai criar alguma coisa que o nosso corpo seja incapaz de fazer naturalmente. Então, quando eu tomo um fármaco, o que ele faz? Ele nunca vai criar um efeito. Ele vai modular. O que é modular? Aumentar, diminuir, regular um efeito que eu já tenho no meu organismo. Certo? Então, o fármaco nunca vai criar nada. Ele vai modular. Por exemplo, a pessoa que ela tem diabetes tipo 2. Ou seja, ela não é que ela não produza insulina. Ela pode produzir uma quantidade menor de insulina, é pouco. Então, ela toma um fármaco, um medicamento, que vai estimular a produção de insulina. Ou seja, ele não está criando uma substância nova que nunca existiu dentro do meu corpo. Ele está estimulando que o meu corpo produza uma substância que o meu corpo naturalmente já faz. Então, eu estou modulando para cima uma função fisiológica minha que já existe. Ok? O nosso corpo, quando a gente está com febre, o nosso corpo ela tem, né, uma capacidade de regular a febre. Ou seja, quando o meu corpo está com muita febre, ele começa a suar em determinados pontos para que eu comece a perder calor e diminua a febre. Isso é normal. Nosso corpo ele tem a característica e a capacidade de regular situações. Quando eu tomo um paracetamol, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou auxiliando o corpo na regulação de uma função fisiológica que o meu corpo já tem. Já existe essa função no meu corpo. Eu só estou acelerando o processo. Eu só estou ajudando o corpo a fazer com que isso aconteça. E eu vou dar um último exemplo. Quando uma determinada pessoa está com um câncer e ela usa um fármaco quimioterápico oncológico, qual é a ideia que a gente tem? Por que uma pessoa ela faz quimioterapia oncológica? Qual é a finalidade da quimioterapia oncológica? Vocês sabem? Como é que é tratado um câncer com um fármaco, com uma quimioterapia? É porque eu tenho um determinado tumor, suponhamos, eu quero que aquele fármaco vá lá e reduza o tamanho, como o Matheus está dizendo. Mas como é a redução do tamanho? É destruindo as células do tumor. Eu quero que destrua só aquelas células. O nosso corpo, ele já tem um mecanismo fisiológico de destruição celular? Sim ou não? Sim, já existe. Então, na quimioterapia, eu estou modulando ou regulando uma função fisiológica que o meu corpo já tem. E a apoptose é um dos, né? A gente pode ter necrose, apoptose, são mecanismos diferentes. Né? Porque tem um que é fisiológico e tem outro que é patológico. Mas vocês conseguem entender o que eu disse agora? Isso entrou na cabeça de vocês? Não existe efeito criado.
Os fármacos, eles modulam efeitos fisiológicos que nós já temos, que já existe, tá? Esses efeitos já existem no nosso organismo. Então, por isso é que não existe pílula milagrosa. Não tem fármaco milagroso que vai fazer com que a pessoa tenha aí uma situação que nunca existiu, tá certo? Esse é um ponto importantíssimo para a gente compreender na nossa aula. Antes de passar adiante, todo mundo entendeu isso daqui. Se alguém não tiver entendido, se manifeste. Certo? Isso é importante que vocês tenham compreendido. Graças a Deus que eu só estou vendo subir sim. Então, bora. Passando para frente. Olha aí, Matheus. Gosto é assim. Pergunte. Nesse caso, eles aceleram ou diminuem uma ação química no organismo. Perfeito, Matheus. Essa ação, quando eu digo assim, ó, modulam funções fisiológicas, essa ação, ela pode ser bioquímica, como é o caso da insulina. Eu vou acelerar o processo, por exemplo, de produção de uma substância química ou bioquímica. Então, ele regulou uma função bioquímica do meu corpo. Eu posso ter uma regulação de uma função química. Sim. Por exemplo, quando eu tomo um antiácido, ele reage na realidade, com o nosso ácido do estômago e produz uma outra substância, que é um sal. Então, ele diminui, né, a acidez estomacal. O nosso corpo, ele tem fisiologicamente capacidade de reduzir a acidez estomacal? Tem. Eu estou usando um antiácido, acelerando o processo. Mas isso já não é mais uma ação bioquímica, é uma ação simplesmente química. É aquela química que eu estudei lá no ensino médio. É eu pegar um ácido com uma base ou com sal e misturar para poder ele diminuir, né, a capacidade. Então, são funções fisiológicas, tá? Mas ele pode diminuir ou pode aumentar. A Raíza está perguntando, isso confirma que as cápsulas emagrecedoras não eliminam gordura? Não necessariamente, Raíza. Por quê? Porque a gente também tem, fisiologicamente, mecanismos de eliminação de gordura. Como? Aumentando o metabolismo. Quando a gente aumenta o metabolismo, a gente pega, se eu estou aumentando o metabolismo, eu estou aumentando o trabalho. Se eu estou aumentando o trabalho, eu preciso de mais combustível. E em algumas situações, o combustível ele vai ser a gordura que está armazenada. Só que não é milagre. Não é a pessoa tomar essas cápsulas emagrecedoras e não fazer um exercício e morrer de comer pizza. Não adianta. Certo? Professor, o fármaco é qualquer tipo de medicamento? Não, Lucas. Prefere que eu chame de Giovanni ou de Lucas? Lucas. O fármaco, ele é a substância química que tem ação farmacológica. O medicamento é aquela substância química com várias outras substâncias que vão fazer com que ela se torne um medicamento. Então, o medicamento, ele tem o princípio ativo, que é o fármaco, e tem os recipientes, que são espessante, aglutinante, um monte de coisa, tá? Deixa eu ver. O Egládio está perguntando, e quando o corpo não reage ao medicamento? É porque o corpo não tem capacidade fisiológica para reagir? Pode ser. Mas também pode não ser. A farmacologia é bom por isso, porque depende, né? Tudo depende. Vou lhe dar exemplo. A gente pode ter, e aí pode não, a gente tem. Como é que eu chamo? Como é que a gente fala? A gente tem, pessoal, o que a gente diz que depende de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais refratária a uma determinada situação e tem gente que não. Um exemplo clássico aqui, vocês tudinho aí já passaram por isso. Tem gente que está com dor de cabeça, com febre, sei lá o que, aí diz assim, não, eu quero um paracetamol, porque dipirona para mim não serve de nada. Ou o contrário, não, eu quero dipirona, porque paracetamol para mim não serve de nada. Não, nem dipirona e nem paracetamol funciona, para mim só serve se for ibuprofeno. São características fisiológicas, tá? Isso é muito relativo. Mas um exemplo extremamente clássico, Gladson, que a gente pode dar, por exemplo, algum de vocês aqui, algum dos coleguinhas que queira, né, obviamente dizer, tem diabetes tipo 1? Alguém aqui tem diabetes tipo 1? O que é diabetes tipo 1? É aquela que a pessoa já nasce, ou então que ela descobre muito cedo.
né? Que é aquela que a pessoa tem que tomar insulina todo dia. Ela toma lá uma canetinha ou uma aplicação de insulina, tá? Quem tem diabetes tipo 1, Gladson, geralmente tem por quê? Porque o corpo tem um problema e ele é incapaz de produzir insulina. Então, as células pancreáticas dessa pessoa, elas podem morrer tentando produzir insulina, mas ela não consegue produzir. Então, adianta aquela pessoa que tem diabetes tipo 1 tomar um estimulante da produção de insulina? Não adianta. Por quê? Porque as células daquela pessoa não produzem insulina. Então, não adianta eu estimular uma célula que ela já não produz, porque ela tem um problema. Tá? Não é assim, porque ela está produzindo pouca. Ela não produz, ela não tem essa capacidade. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela tem que tomar insulina todos os dias, exógena. Aquela agulhada que ela toma faz o papel do pâncreas daquela pessoa que tem um problema, que é a incapacidade de produção de insulina. Deu para entender? Então, não adianta eu querer dar um estimulante, uma metformina, sei lá o quê, para a pessoa, o corpo dela produzir insulina, se o corpo dela é incapaz de produzir. Então, essas situações, elas são muito relativas, porque dependem de muitos fatores. É multifatorial. E aí a gente tem sucesso, muitas vezes, na terapia dos pacientes, no tratamento desses pacientes, quando a gente consegue perceber, raciocinar e descobrir quais são os fatores que estão influenciando naquele ponto. Tá certo? Então, isso é que é legal. A Sabrina está perguntando se chá são fármacos. Não, Sabrina. Dentro dos chás, a gente tem substâncias químicas que têm ação farmacológica. Então, eu posso chamar essas substâncias de fármacos. Tá certo? Mas o chá, ele não é um fármaco. Beleza? Vamos nós para frente. Que bom, gostei do debatezinho aqui, das perguntas de vocês. Bem legal. A gente conseguiu aí clarear um monte de coisa, né? Bacana. E aí, vamos lá. Vamos entender agora sobre um ponto aqui relacionado ao efeito dos fármacos. Aqui a gente tem a farmacologia, dividido entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. E aí, pessoal, dentro desse aspecto farmacocinético ou farmacodinâmico, o que é que eu posso trabalhar em relação ao que a gente chama de dose e resposta? Na farmacologia, a gente tem uma característica, hoje, só um parêntese, gente, é uma das partes boas da gente estar em casa. Estão vendo que hoje eu estou todo floral. Se eu fosse para a FAMEP com uma blusa dessa aqui, eu não tinha um mínimo de respeito. O povo nem me cumprimentava no corredor. Aí em casa a gente pode. Então, vamos lá. Na farmacologia, a gente tem uma situação e uma questão que a gente chama de dose-resposta. O que é dose-resposta? Isso funciona na teoria. Na prática, nem sempre. Às vezes. Tá? O que é isso? Significa que quanto maior a dose de um determinado fármaco eu administro naquele organismo, o efeito também vai aumentando. Isso é o que a gente descreve, né, de situação em relação à curva, que a gente chama de curva dose-resposta. Tá? Eu estou me agitando. A cadeira é dura que só pede. Isso é chamado de curva dose-resposta. Por que eu disse para vocês o seguinte? Gente, na teoria é lindo. Na prática, nem sempre funciona. Porque existem medicamentos que a gente está aumentando a dose e o corpo está respondendo. O efeito farmacológico vai aumentando. Só que chega um determinado ponto e pode acontecer o quê? A pessoa tem uma intoxicação, porque tomou demais, ou chega um determinado ponto que a pessoa pode morrer tomando medicamento e o efeito farmacológico se estabilizou. Ele não aumenta mais. Por que isso acontece? Porque a gente tem um ponto na farmacologia que está ligado à ligação do fármaco ao receptor. O que isso significa? Jesus, Maria e José. Significa, nesse slide tão bonitinho, eu adoro esses slides,
Em relação à ligação ao receptor. Preste atenção aqui agora também, que é a parte 2, que eu quero que vocês entendam e saiam daqui compreendidos, tá? Quando eu digo, gente, ligação fármaco-receptor, ou dose-resposta, eu estou querendo dizer para vocês que, e talvez vocês já ouviram falar essa história da chave e da fechadura, não já? Todo mundo aqui já ouviu falar? Isso aqui a gente falava muito na imunologia. Os estudiosos, cientistas, BBB, não gostam que fale isso, não. Chave, fechadura. Mas é a melhor forma que tem de aluno entender. Certo? Se eu for tentar abrir a casa da Everlane com a chave daqui de casa, não abre. É assim que a gente entende. Certo? Então, como é essa questão da chave e fechadura? Gente, seguinte. No nosso corpo, vocês acham, presta atenção aqui em mim, vocês acham que as nossas células, que o nosso organismo em si, tá? Ele, quer dizer, vocês acham? Não, vocês sabem, né? Como é que o nosso organismo se comunica? Porque, assim, nós, como todo ser humano, a gente se comunica, ou seja, eu estou me comunicando com vocês através da fala. Então, a gente está se comunicando, isso é o principal, óbvio que não tem só essa forma de comunicação, mas eu estou me comunicando com vocês através da fala. Então, eu estou falando, vocês estão escutando. Se entendendo, não sei, mas eu estou tentando. Então, a gente está se comunicando, né? Só que, olha que incrível. Dentro do nosso organismo, as nossas células, elas também se comunicam. Só que elas conseguem falar. Você já escutou uma célula de... Ei, mulher, produz insulina aí, não sei o quê. Não, tá? Oi, sou eu aqui do pâncreas. Isso não existe. Então, Deus é tão perfeito que ele disse assim, eu tenho que fazer uma forma de dentro do meu corpo inteiro, do corpo de quem eu estou criando, né, Adão e Eva, eu estou criando lá. Só que a célula do pâncreas lá do Adão tem que saber quando tem muito açúcar no corpo e quando não tem. Porque se eu ficar produzindo insulina direto, eu vou matar a pessoa de hipoglicemia. Mas aí o que acontece? Se Adão for andar lá no paraíso e pisar numa carrapicho, ele vai cortar o pé, furar o pé. Aí o carrapicho vai infeccionar o pé do Adão. Só que eu preciso, quando eu tenho infecção ali naquele lugar onde o carrapicho entrou, o meu sistema de defesa que está lá, sei lá, passando aqui pelo ombro, ele tem que saber que lá no pé do Adão está tendo uma infecção. Então, como é que eu vou fazer essa comunicação? Como é que eu vou fazer com que as células do nosso corpo descubram tudo que está acontecendo, de um modo geral, para que elas saibam como trabalhar e quando trabalhar? Deu para entender essa primeira parte? Que a gente tem uma necessidade, as nossas células, elas têm uma necessidade de saberem o que está se passando em uma região longe delas. Então, eu preciso me comunicar, preciso de uma forma. E como foi a forma que Deus inventou para as células se comunicarem? As substâncias químicas. Então, o nosso corpo ele tem uma comunicação química. Especificamente, uma comunicação bioquímica. E essa comunicação bioquímica, pessoal, ela se dá através de receptores. Então, deixa eu ver aqui se tem uma coisa aqui para eu explicar para vocês. Agora eu tenho que usar as coisas aqui de casa, tá? Enfim. Vamos lá. Suponhamos que tem... Ixi, aqui é da concorrência, não posso mostrar. Deixa eu ver esse negócio aqui. Suponhamos que isso daqui é a membrana de uma célula. Tá aqui, bichinho. Aqui é uma célula do meu corpo, tá? Redondinha. Finja que ela é redonda, tá? Não é um cano, não. Aí o que é que acontece?
na membrana da célula, que é essa parte aqui de cima, e na membrana dela, eu preciso ter vários receptores. Tem um receptor assim, tem um assim, tem um assim. Tudo aqui, ó, como se fossem umas agulhinhas pro lado de fora. Esses receptores, eles são formados, pessoal, por proteína mais carboidrato, por proteína mais lipídio, por carboidratos. Ou seja, tem várias substâncias químicas que podem formar um receptor. E aí o que acontece, pessoal? Os receptores, eles são os ouvidos das células. Eu sei que a nossa aula de hoje parece aula de jardim da infância, mas é assim mesmo, tá? Os receptores, eles são os ouvidos das células. E aí o que acontece? Aquela célula do pâncreas, quais são as informações que ela precisa ter no trabalho dela? A célula do pâncreas, pessoal, ela foi criada para produzir insulina. Ponto. Um exemplo. Então, quais são as informações de comando que aquela célula tem que saber? Vocês imaginam? Se a célula do pâncreas pudesse escutar, quais eram as informações que ela teria que escutar para fazer o trabalho dela? Se o fármaco vai se liga naquele... Não? Esqueça, fármaco. A célula do pâncreas está lá. Ela tem vários ouvidos. Cada ouvido só escuta uma informação. Quais são as informações que uma célula do pâncreas precisa escutar fisiologicamente para que ela trabalhe bem ou não, enfim. Pronto, ó. O Matheus já começou aí. Matheus... ixi, tem 2 Matheus, ó. E toda hora eu falo Matheus. Ele está dizendo o seguinte. A concentração de açúcar na corrente sanguínea, aí eu posso dizer, está alta. Produz a insulina. Isso é uma informação. A concentração de açúcar na corrente sanguínea está alta, produz insulina. Ponto. A outra informação que a célula precisa. A concentração de açúcar no sangue está baixa. Diminua a produção da insulina. Outra informação que essa célula precisa, que é geral. Morra. Que é quando a apoptose acontece, por exemplo. Deixa eu ver outra informação. Vamos dessas 3, tá? Só que a gente tem um ouvido que tem a capacidade de escutar várias informações diferentes por um ouvido só. Na química não funciona desse jeito. Cada ouvido só escuta uma informação. Então, o que acontece? Na membranazinha da célula do pâncreas, tem um receptor bem aqui, ó, que é o receptor da informação para ele produzir insulina. Bem aqui do lado, mais para o meio, tem um outro que é mais dobradinho, que é para ele parar de produzir insulina. E bem aqui, assim, mais no canto, tem um que é sei lá como, é assim. Que é para a célula se autodestruir. Professor. Não são 2, não são 3, não. 2 segundinhos. Isso é ao redor da célula inteira. Tá certo? Ao redor da célula todinha. Aí o que acontece? Quando o nosso corpo está com uma quantidade muito grande de açúcar no sangue, quando isso acontece, vem uma substância química que o nosso corpo libera, vai se ligar no receptor ou no ouvidozinho da célula e manda ela produzir insulina. Então, ativou esse receptor, porque houve uma ligação a ele, e a célula diz assim, ó, opa, chegou a informação que eu preciso produzir insulina. Aí ela começa a produzir insulina. Por quê? Porque aquele receptor, gente, foi ativado. Certo? Então, houve a ativação daquele receptor. E foi uma ativação química. E como é que é essa ativação química? É como se fosse isso daqui. Uma chave e uma fechadura. Elas têm que ser totalmente complementares. Elas têm que se encaixar.
É igual aqueles filmes Guerra nas Estrelas, que a máquina vem lá no espaço e se encaixa na nave-mãe. Encaixou. Esse encaixe, só antes de abrir o microfone aí para alguém falar, ele é, ponto 1, químico. Como é que é químico? Precisa ter uma atração química. Se for duas substâncias que uma seja repulsora da outra, nunca vai se encaixar. Porque na química, vocês sabem que tem coisa que se atrai, tem coisa que se isola. Além dessa atração química, ela tem que ser uma atração estrutural. Ou seja, o encaixe físico mesmo, estrutural, tem que ser perfeito. A molécula da proteína do receptor é toda torta. Precisa vir um fármaco que ele consiga se encaixar exatamente naquela parte toda torta da proteína. Então, é uma recepção em que há um encaixe químico e estrutural. E é assim que o nosso corpo se comunica, fisiologicamente. E aí, na farmacologia, o que foi que a gente descobriu? Que a gente pode criar substâncias químicas que vão enganar os receptores, vão se encaixar neles e vão fazer com que ele se ative ou se inative como se fosse uma substância do nosso corpo. Só que, na realidade, é um fármaco que a gente criou. Ele tomou o lugar de uma substância endógena. Entenderam? Abre aí o microfone que alguém quer perguntar. Alguém não, tenho certeza que agora foi dúvida até Zé chega. Pode começar aí. Entenderam? De primeira? Não, o senhor não está explicando, o senhor não, quando falou quando deu esse exemplo aí, o senhor não está falando ainda do medicamento, da ação do medicamento, né? Eu falei isso da fisiologia, Gladson, tá? Da fisiologia. O nosso corpo funciona assim. Isso é uma comunicação natural do organismo, do nosso corpo, de tudo que é biológico. As bactérias também se comunicam umas com as outras dessa forma, tá? Então, essa é uma comunicação geral da biologia, tá? É assim. Eu vi que a Luana não entendeu essa última parte. Vou explicar de novo. Vamos lá. Aí, só respondendo aí logo o Matheus que perguntou. Foi o Matheus? Acho que foi. Eu estou falando ainda da fisiologia. Só que se eu entendo a fisiologia... Não, foi o Egladson. Se eu entendo a fisiologia, eu vou entender a farmacologia. Porque o que acontece? Quando a gente faz a farmacologia, a gente cria um medicamento, a gente cria um fármaco, na realidade, que ele consiga se passar por uma molécula do nosso corpo para ativar um determinado receptor. Como assim? Eu não disse para vocês que quando o corpo percebia que tinha muito açúcar no sangue, vinha uma substânciazinha, se ligava no receptor da célula do pâncreas, dizendo que era para ela produzir insulina? Tem uma substância, se liga ao receptor da célula pancreática, que esse receptor é como se fosse uma voz dizendo para a célula assim, ó, produz insulina, produz insulina, produz insulina. Aí ela vai lá e produz. Por que ela produz? Porque veio uma voz endógena do nosso corpo, natural, que quando o açúcar aumenta, essa voz, ela sai pela corrente sanguínea, se encaixa num receptor da célula pancreática, e essa voz, ela diz assim, ó, produz insulina, produz insulina, produz insulina, e a célula produz. Então, é um comando. Na farmacologia, Gladson, o que foi que a gente fez? A gente pegou uma outra voz, mas que é muito parecida com essa, é muito parecida, que ela vai se passar por essa de antes, vai se encaixar no receptor, só que ela vai dizer assim, ó, produz insulina, produz insulina, produz insulina. Ou seja, é uma vozinha que ela simulou, né? É como se fosse o povo imitando o Faustão, só que é uma simulação da voz que vai ativar o receptor da célula do pâncreas e ele vai achar que é o corpo que está mandando. E aí ele vai começar a produzir insulina. E aí a gente consegue fazer uma modulação fisiológica, ou seja, de uma coisa que o nosso corpo já faz, mas a gente aumentou a produção
Porque a gente enganou o receptor. A gente simulou a voz fisiológica perfeitamente, Sabrina, tá? E aí, agora, a última parte que a Luana não entendeu, o seguinte, Luana, quando você tem uma substância química, que a gente estudou lá no ensino médio, a gente não tem substâncias químicas que se atraem e substâncias químicas que se repelem. Não tem umas que se juntam e tem outras que, como se fosse um ímã. Um lado do ímã junta. Se eu virar o ímã, ele não se junta. Para que o fármaco ou a substância endógena ela se conecte a um receptor e ela passe a informação, ela precisa de 2 pontos. Primeiro, ela precisa que haja essa atração química. A substância não pode se repelir com o receptor, porque senão não adianta. Ela tem que se atrair. E além de se atrair quimicamente, ela tem que ser compatível estruturalmente. Ou seja, se o receptor tem essa forma mesmo, é o modelo dele, tá? Microscópio, eu tenho que ter um fármaco que ele consiga se encaixar perfeitamente, assim, ó. Se encaixou, conseguiu encaixar mesmo. Se eu tiver um fármaco que ele quimicamente se atrai, mas enquanto a estrutura do receptor é assim, a do fármaco é assim, ó, não consegue encaixar de jeito nenhum. Ele pode até se atrair, mas não encaixa. Então, para se encaixar, tem que ter essas 2 situações. Ele tem que ter um encaixe estrutural e ele tem que ter uma afinidade química. Aí sim, ele consegue encaixar no receptor e passar a informação. Entendido? Sabrina, qualquer fármaco pode simular esse encaixe com o receptor? Digo, qualquer um dos 3 tipos que vimos no slide passado. Não, só o que eu estou falando de ligação ao receptor. Os outros são outra coisa, tá? Então, pessoal, nesse caso, a gente vai fazer com que esse fármaco ele se ligue. E aí, como é que a gente produz um fármaco? É estudando isso. Hoje, muito da produção de novos fármacos ela é por computador. Porque a gente já conhece a estrutura do receptor e a gente cria moléculas no computador que vão se encaixar. Aí depois a gente testa no organismo só para comprovar o encaixe que o computador já dizia que ia acontecer. Porque hoje a informática consegue simular tudo, né? Deixa eu ver. Quis dizer fármacos endógenos. Isso, Sabrina. Se for a situação de ligação ao receptor é uma coisa só. Pode ser fármaco endógeno, exógeno, substância tóxica. Essa situação em que o efeito farmacológico ou tóxico ele é dependente de uma ligação ao receptor, funciona dessa forma. São todos iguais. Certo? Só que o que vai depender? De qual é o receptor que ele está se ligando. Porque cada receptor é uma informação diferente. Certo? Entendido? Aí, pessoal, esses receptores, eles são macromoléculas que participam da sinalização química entre as células e no seu interior, pode ser dentro da célula também, que a gente tem, eu falei a comunicação entre células. Dentro da célula tem a comunicação entre organelas, para vocês verem como o negócio é cada vez mais lá dentro, tá? Tem substâncias químicas que elas vão entrando dentro da própria célula e o complexo de Golgi diz lá para a mitocôndria, faz isso aqui, não sei o quê. Funciona da mesma forma, dentro da célula, tá? E com os fármacos é a mesma coisa. Tem fármaco que entra dentro da célula e muda ali a comunicação intracelular, porque a gente precisa gerar uma produção de alguma coisa, modular alguma coisa, então isso pode acontecer também. Direta ou indiretamente, os processos bioquímicos celulares. A gente muda o funcionamento do nosso corpo com o fármaco. Beleza? Esse é o ponto 2 que eu preciso que vocês me digam se entender. Não posso passar para frente sem vocês terem entendido isso daqui. Sim, everybody, todo mundo, é o tempo que eu bebo água. Essa explicação ficou legal? Deu para entender? Foi meio infantil, mas eu acho que deu para que ajudou a entender nessa parte. Beleza? Show e luz. Bora continuar aqui. Então, sabendo
que a interação fármaco-receptor funciona assim, vamos lá. Quando esse fármaco se liga ao receptor, ele vai mudar os processos bioquímicos celulares. Essa mudança bioquímica, ela pode acontecer de várias formas. Várias, tá? Ela pode acontecer mudando uma atividade enzimática dentro da célula. Ela pode funcionar mudando a questão dos íons. Eu tenho um determinado íon sódio, o íon potássio. Aí o fármaco joga o sódio para fora, bota o potássio para dentro, faz o contrário. A gente pode mexer nisso daí também. Tá? A gente vai ver muito isso, dessa condutância de íons. Ele bota o íon para fora, bota o íon para dentro, quando a gente estiver falando dos fármacos relacionados ao sistema nervoso. Porque no sistema nervoso a gente trabalha muito com a mudança de íons para fora do neurônio, para dentro do neurônio. Tá? A gente vai falar muito sobre isso na aula de sistema nervoso. A gente pode fazer a mudança química de proteínas. Então, eu coloco um fósforo lá na molécula da proteína. O fósforo é uma substância essencial no nosso corpo. E a gente chama de fosforilar. Ou eu posso trabalhar, pessoal, tem fármacos que trabalham a nível de DNA. Tá? Eu posso fazer modificações do DNA. A gente tem aí os quimioterápicos oncológicos. A gente tem como exemplo os fármacos antivirais, alguns antivirais, né, que vão lá no DNA para mudar o DNA da célula para poder a gente conseguir debelar algum problema. Tá? Então, vocês veem que quando o fármaco se liga ao receptor, ele muda aí diversas situações da célula. Vários aspectos. Então, não é só um mecanismo que ele cria. Ele pode gerar um monte de modificação bioquímica dentro dessa célula. E aí, sabendo disso, quando eu falo receptor, é uma proteína, um carboidrato, uma proteína mais carboidrato, por exemplo, que possui um ou mais sítios de ligação que, quando são ativados por uma substância, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. Isso é um receptor. E o sítio de ação é o local naquele receptor onde as substâncias endógenas ou exógenas, que são os fármacos, interagem com o receptor para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica. Eu dei o exemplo para vocês, pessoal, de um receptor onde o fármaco se encaixa. Esse fármaco se encaixou no sítio de ação, tá? Então, ele se encaixou no local do receptor que vai gerar ação farmacológica. Mas eu posso ter, preste atenção nisso, eu posso ter o mesmo receptor lá na minha célula, na membrana da minha célula, que tenha dois sítios de ação diferentes. Então, vamos supor, eu tenho um receptor, Jesus amado, a gente tem que passar por cada situação, que é assim. Aí, assim. Aí eu tenho uma determinada substância que se liga bem aqui e gera uma ação farmacológica. Eu posso ter outra que se liga aqui e gera uma ação farmacológica. E eu posso ter outra que se liga bem aqui, um conector, e gera uma ação farmacológica. Ou seja, eu posso ter o mesmo receptor, que ele está ligado na membrana da célula bem aqui, ó. Eu posso ter o mesmo receptor com 3 sítios de ação. 1, 2, 3. Ou seja, cada tipo de ação, cada sítio de ação desse pode gerar uma ação farmacológica completamente diferente, tá? Então, o nosso corpo também pode fazer isso. Por que ele faz isso? Para economizar espaço. Eita, que eu chego lá que eu mejei agora da possível que eu dei. Para economizar espaço. Então, no mesmo receptor que está conectado numa célula, ele pode ter 3 lugares onde os fármacos ou as substâncias endógenas vão se conectar, tá? E esses lugares se chama sítio de ação. E o grandão é o receptor, tá? E aí, pessoal, o receptor, quando ele está, o fármaco interagindo com ele, ele produz um efeito farmacológico. Eu estou tão emocionado com a farmacologia que eu até chorei. E aí, aqui, gente, por isso que eu tenho saudade de estar dentro da sala de aula. Porque essa parte aqui é a parte que a gente se levanta e eu brinco com a sala todinha para vocês entenderem.
Mas você tem que lembrar dessa parte aqui lá da bioquímica, tá? A classificação estrutural das proteínas. Vocês lembram disso aqui? A gente tem uma proteína com estrutura primária. Quando ela começa a se enrolar numa forma de hélice, ela tem uma estrutura secundária. Depois, quando ela começa a se entortar todinha, ela tem uma estrutura terciária. E, por fim, quando outras proteínas vão se juntando, ela tem uma estrutura quaternária. Quando eu disse para vocês que a ligação endógena da substância com o receptor, ou do fármaco com o receptor, além da estrutura química, da afinidade química, tinha que também a estrutura da molécula, isso aqui é exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou ter ligado à membrana da célula uma proteína que ela tem uma estrutura terciária, ou seja, ela está toda torta, enrolada. Por isso que eu tenho que ter uma substância que ela se encaixe perfeitamente nessa proteína toda enrolada. Isso é a questão estrutural que eu falei. Tá? E cada proteína tem um formato diferente. Por isso que o nosso corpo consegue identificar milhares de características ou de informações diferentes, porque as proteínas são todas diferentes umas das outras. Então, quando encaixa nessa daqui, essa daqui é única. O corpo sabe exatamente qual é a informação que tem que passar quando aquela proteína toda torta ali, que é um receptor, está ativada. Ela está na sua estrutura ou terciária ou quaternária. Uma das duas. Certo? Aí, pessoal, aqui eu tenho 2 vídeos, só que esses videozinhos aqui, eu não vou passar para vocês agora. Por quê? Porque acontece de como a aula está sendo gravada. Eu estou vendo aqui que o Matheus fez uma pergunta, já eu respondo, tá? Como essa aula está sendo gravada e eu coloco no YouTube, o que acontece? Esses videozinhos eu tirei do YouTube. Se eu baixar esse videozinho, se eu passar esse videozinho na aula, e eu postar a aula no YouTube, tem ninguém em casa não, filho. O que acontece? O corpo, olha, não tem nada a ver, o telefone tocando, você não podia ver o que tá falando. Se eu pegar esse vídeo, passar na aula, porque ele está sendo gravado, o YouTube derruba a aula. Porque ele diz que como o vídeo não é meu, ele consegue identificar o vídeo. Ele diz que o vídeo não é meu, aí eu estou com negócio autoral, aí me processa, aí a aula cai. Mas eu vou lá no cobrança. Duvido não, que hoje eu já passei por um, que só Jesus sabe. E o advogado, que eu fui hoje com sangue nos olhos para aquela Enel. O que acontece? O YouTube derruba. Então eu vou pegar o link desses videozinhos aqui, vou postar no Moodle para vocês assistirem. O que são esses vídeos? É mostrando como é a formação de uma proteína, tá? Como é que ela é primária, depois ela se transforma em secundária, depois terciária. Então o vídeo fala isso. E aqui ele mostra como é que essa proteína ela é produzida quando os aminoácidos vão sendo encaixados. É legal que só, tá? Esses vídeos. Então, eu vou postar o link para vocês lá no final da aula, para vocês assistirem, tá certo? Se eu passar aqui, a aula cai. Eu não consigo mais postar depois a aula para vocês. E aí, pessoal, esses receptores, eles são proteínas com conformações estruturais especiais. Então, essas proteínas, elas têm uma conformação que é única delas. Então, cada proteína, ela tem a sua conformação única. Não tem outra proteína igual. E aí, como ela tem uma conformação única, que é a estrutura, ela vai conseguir ser facilmente identificável. Então, o corpo consegue identificar que proteína é aquela pela quantidade de aminoácidos que ela tem, pela estrutura desses aminoácidos, pelo local onde os aminoácidos estão inseridos. Lá na bioquímica, vocês viram também que a proteína é formada por aminoácidos. E esses aminoácidos, aonde eles vão sendo encaixados, se a sequência de aminoácidos mudar, a proteína muda. Certo? Então, os receptores são proteínas com conformações estruturais especiais, e ela é um tipo de substância formada
a partir de um conjunto de aminoácidos que são ligados entre si por ligações peptídicas, certo? E aí essas ligações peptídicas, né, que estão formando essas proteínas, que são os receptores, esses receptores, eles podem estar em 2 lugares dentro da célula. Quer dizer, 2 lugares. O primeiro, dentro da célula. Então, eu vou ter um receptor interno, intracelular. Quando é que eu vou ter um receptor intracelular? Quando eu preciso, pessoal, de uma comunicação por substâncias químicas somente dentro da célula. Como assim, Felipe? Um comando do núcleo para uma organela, o comando de uma organela para outra, né? Então, o receptor, ele está dentro da célula, dentro do citoplasma, dentro do núcleo, e na própria célula é produzida uma substância bem aqui que vai ativar aquele receptor e a informação ela fica só dentro da célula. Então, eu vou ter esse tipo de receptor, que ele é intracelular. Ele não precisa estar por lá de fora da célula. Porque as informações que ele consegue escutar são somente ali dentro da mesma rodinha. É aquele grupinho na sala de aula que fica lá no final, sabe como é? Que a informação só roda lá, falando mal dos outros, sabe como é? Pronto. São informações privadas de dentro da célula. Então, elas ficam lá. Vou dar um toque para vocês. Geralmente, esses receptores, que eles estão dentro da célula, ou dentro do núcleo, inclusive, são receptores, pessoal, que eles são responsáveis por informações extremamente importantes para aquela célula. Por quê? Coloca a cabecinha aí para funcionar. Por que vocês acham que, geralmente, os receptores que estão dentro da célula, eles são responsáveis por informações muito importantes daquela célula? Pergunta fácil. Talvez de prova. Quem sabe? Deus. Não sei ainda. Vai depender da velocidade que vocês responderem aqui essa minha pergunta. Tô brincando. Todos os níveis estruturais são receptores? Como assim? Não entendi, Matheus. A pergunta. Todos os níveis estruturais? Não sei se é isso, mas não é toda proteína que é receptor, tá? Na realidade, é uma quantidade mínima que é receptor, porque a gente tem bilhões de tipos diferentes de proteínas, mas existem as proteínas que têm a função de receptor, da mesma forma que tem proteína que é enzima, da mesma forma que tem proteína que é estrutural, da mesma forma que tem proteína que é para tudo no mundo. Proteína tem para tudo no mundo, tá? Algumas delas têm a função de serem receptores. Não sei se é isso. Ah, tá. Não. As proteínas, pessoal, biologicamente funcionando, geralmente elas são terciárias e quaternárias. As primárias e as secundárias, elas são o processo de formação, para que elas virem terciárias e quaternárias. E aí, quando a gente tem uma febre muito grande, por exemplo, aí a gente perde a estrutura terciária, e ela vira secundária e primária e perde a função. Isso é o que a gente chama de desnaturação proteica, né? Porque ela tem uma forma terciária, que é importante, porque ela tem o porquê de ter aquela forma, e aí quando a gente dá o calor, ela vai se desfazendo. Ela vira secundária, depois primária e perde completamente a função. Mas a pergunta é, por que geralmente os receptores intracelulares são aqueles responsáveis pelas informações mais importantes da célula? Ninguém respondeu. Imagina aí. Vou dar um exemplo. Lá na casa da Rebeca, eu não sei onde é que a Rebeca mora, mas lá na casa dela, a Rebeca tem um comércio. Aí ela trabalha pega um dinheiro o dia todinho. 10 mil, 20 mil, todo dia. E aí, a Rebeca não gosta de banco. Ela gosta de guardar o dinheiro em casa. A Rebeca vai guardar o dinheiro aonde? Na área da casa dela ou no último quarto, que tem lá atrás? É preferível o quê?
Lá na casa da Rebeca, na área da frente, tem um portão de ferrozinho que dá para ver o meio da rua. O lugar que ela vai escolher, meu filho, é no lugar mais seguro da casa. Certeza, a Rebeca cheira a grana aí, ó. Então, imagine, eu tenho uma informação celular extremamente importante. Eu tenho um receptor ali que vai dizer para mim, para a minha célula, que ela tem que ser destruída. É uma informação que diz assim, ó, se esse receptor for ativado, chegou a hora da célula se autodestruir. Aí ela vai ter esse receptor na membrana, no meio da rua, onde eventualmente chega uma substância sem querer, que acaba tendo uma compatibilidade, ativa aquele receptor e a célula, tudo morrendo. Então, quando eu tenho um receptor intracelular, na maior parte das vezes, são receptores que guardam informações muito importantes daquela célula. São receptores que vão ter a responsabilidade de guardar informações sobre o DNA, sobre o RNA, sobre a produção de proteínas estruturais para aquela célula. Né? Então, eu guardo aquele receptor e aquela informação bem lá dentro da célula, guardadinha, para não ter perigo de um viajante estar passando ali do lado de fora da célula e acabar sem querer ativando aquele receptor, que pode acontecer. Né? Como é que chama? Coincidências existem. Tá certo? Por exemplo, se eu passo na rua, vocês até podem me confundir com o Rodrigo Hilbert, porque eu sei que parece, mas isso é só uma coincidência. Entendeu? Então, assim, vai que as informações mais importantes, elas são guardadas no interior da célula. Tá ok? Entendido? Show e luz? Beleza. Tá com cara de que eu tô com o Rodrigo Hilbert, tanto quanto a Rebeca tá com os 20 mil todo dia, né não, Rebeca? Autoestima é tudo, minha filha. Eu tô no CrossFit é para isso. E aí, gente, esses intracelulares são proteínas receptoras que são encontradas dentro da célula, como a gente já falou, mas a gente tem os receptores de membrana, que são aquelas que estão ancoradas na membrana plasmática, elas estão pro lado de fora da célula. Eu tenho aqui a membrana e aquela proteína ela está ligada e tem uma parte dela saindo da célula. Por quê? Porque vai ser naquela hora que eu vou ter um fármaco que vem pela corrente sanguínea e se liga aqui do lado de fora. Tá? Então, isso é uma proteína que é um receptor de membrana. Então, lembre-se que a gente tem dois. Receptor de membrana, que geralmente carregam informações mais gerais, e eu tenho um receptor intracelular, que são aqueles que carregam informações fundamentais para a célula. Isso como regra geral, certo? E aí, pessoal, quando a gente tem uma molécula, também chamada de ligante, ela pode ser um fármaco, que é o que a gente estuda na farmacologia, ela pode ser um hormônio, ela pode ser um neurotransmissor. Neurotransmissor, a gente vai falar muito de neurotransmissor quando a gente estiver falando do sistema nervoso. A gente vai entender como é que a depressão se estabelece, como é que a esquizofrenia se estabelece, como é que a gente trabalha numa anestesia geral, como é que a gente mata... Não, isso aí não. Então, a gente vai falar muito sobre neurotransmissores. Mas, por exemplo, a gente vai estar falando de moléculas que são ligantes, ou seja, aquelas que vão se ligar a um receptor e vão gerar um efeito terapêutico ou uma mudança fisiológico-bioquímica. Para a gente, o mais importante é o fármaco. Mas pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor, enfim. A gente tem várias substâncias que têm essa capacidade de ligação, ok? E aí, como a gente está falando de fármaco, essas moléculas, para que elas produzam um efeito farmacológico, o fármaco precisa ter duas características. A primeira, tem que ter uma afinidade pelo receptor. Ele tem que ter afinidade. Tem que os dois, se unirem. Ele tem que ter a capacidade de se ligar ao receptor. E ele tem que ter uma atividade intrínseca daquela substância, e essa substância ela tem que ter a capacidade de ativar aquele receptor. Porque se ela só se ligar e ela não tiver capacidade de ativar o receptor,
não adiantou de nada. Tá? Então, a substância, a molécula, o ligante, o fármaco, ele tem que ativar o receptor. Isso quando eu quiser que ele produza um efeito farmacológico. Porque na aula que vem, a gente vai ver que tem fármaco que é do mal. Em vez de ele produzir, ele ativar o receptor, ele desativa. E o efeito farmacológico vem da inativação do receptor. A gente vai ver só semana que vem, tá certo? Que são os agonistas e os antagonistas. A gente vai só falar um pouquinho hoje, meio por cima, mas a gente vai ver mais na semana que vem sobre isso. E aí, quando a gente estiver falando do efeito farmacológico, que eu vou responder o que foi perguntado lá no começo da aula, que é o famoso depende. Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui rapidinho. A gente está pendendo a parte mais final, assim, da aula. Vocês querem tirar o intervalo ou eu continuo? Aí quem manda são vocês sabem. Eu acho que eu não sei se foi aqui nessa turma que me pediu para tirar o intervalo na aula passada. Continua? Então pronto. Eu queria tanto jantar, ó, tá vendo? Eu vou, como é que chama? É rápido, tá? Eu continuo aqui rapidamente. Engraçado, né? Palmas para vocês. Agora eu vou fazer que nem a menina do... Não era vocês que quando eu perguntar as coisas não responde? Aí agora quando eu pergunto se quer tirar o intervalo, aí o bonito tudo responde. Não, Deus me livre, continua. Acho muito bonito essas coisas. Eu vou salvar aqui esse chat, para eu saber quem são os bonitos que não respondem, né? Não era tu, os que não queriam parar a aula. Então, bora. E aí, gente, quando a gente estiver falando do efeito farmacológico, continuando, esse efeito farmacológico, ele depende de muitos fatores. Eita atrás de bicho, é bicho atrás de eita. Como tudo na biologia, gente. Biologia, às vezes, tem umas coisas meio matemáticas, tá? Mas biologia é biologia. Depende de tudo que é coisa no planeta. Então, tem muitos fatores que interferem. Mas a gente vai entender quais são esses fatores. O primeiro deles, a estrutura molecular do fármaco. Ou seja, o tamanho do fármaco, o formato dele. Lembra que eu falei para vocês que o fármaco, para ter uma ação farmacológica, ele precisava se conectar, os que precisam se conectar ao receptor, ele tem que ser compatível estruturalmente. Se eu tenho um receptor desse tamanhozinho e um fármaco desse tamanho, não entra, não. O fármaco é maior. Então, depende da estrutura molecular do fármaco relacionada ao tamanho. Ao mecanismo bioquímico e fisiológico do meu corpo. Aquele exemplo que eu dei da pessoa que tem diabetes tipo 1. Fisiologicamente, bioquimicamente, aquela pessoa é incapaz de produzir insulina naturalmente. Ela não vai conseguir, porque ela tem um problema nas células do pâncreas que essas células são incapazes de produzir a insulina. E aí, esse fármaco, ele vai depender de mecanismos funcionais orgânicos, porque, como eu falei, não adianta eu dar um estimulante da célula pancreática, porque ela não sabe produzir insulina. Então, vai depender desse fator também. E vai depender de processos farmacocinéticos prévios. Então, por isso que é importante a galera assistir a aula de farmacocinética passada, de 15 dias atrás. Por quê? Porque vai depender também o efeito farmacológico. Se o fármaco teve um metabolismo de primeira passagem e, por um acaso, foi todo degradado logo de uma vez, o efeito farmacológico, ó, lá embaixo. Porque sobrou bem pouquinho de fármaco depois que ele passou pelo fígado. Vai depender se a pessoa ela tem uma baixa perfusão sanguínea, ela tem uma baixa distribuição, ela tem pouco sangue, uma pessoa está hospitalizada, ela está com hipovolemia, baixa quantidade de sangue, o sangue está circulando bem mais devagar do que o normal. Então, menos fármaco vai chegar no local de ação logo no início. Então, isso vai interferir no processo da ação farmacológica. Então, depende de muitos fatores. Por isso que o nosso corpo ele é extremamente volúvel em relação a isso. Tanto é que a gente está vendo aí o que está acontecendo em relação à vacina contra a Covid-19. Né? Por que a vacina parou no final da semana passada? E todo mundo arrancou os cabelos. Ficou a Globo, a UOL,
eu ia dizer um palavrão, o povo, o inferno da pedra, tudo botando logo na manchete, parou a vacina, aí fica o povo se descabelando, pronto, nós vamos tudo morrer, ai meu Deus, eu vou fazer a dívida para eu aproveitar meus últimos dias de vida, e a vacina já voltou. Por quê? Porque, gente, são muitos dependes, são muitas variáveis, e aí, sempre que dá alguma coisinha ali que foge do que a gente está esperando, a gente tem que parar e estudar se aquilo ali tem relação com tal coisa, se tem relação com tal coisa, porque tudo depende. Com o fármaco é a mesma coisa, certo? E aí, tanto é, tá? Que pro bem geral do mundo e da nação, e eu quero voltar aí para forró, essa vacina precisa sair. Então, ela precisa continuar. Nem que eu fosse lá e mandasse essa vacina continuar. E aí, trabalhando, né, essa questão da estrutura molecular, é a última parte da aula que eu quero que vocês... Eu disse que tinha 3 partes que eram as mais, né, mais. Essa é a última. Presta atenção aqui em mim. A galera da farmácia já é para saber, quem já tiver passado pelo Moisés. Quem não é da farmácia tem que se lembrar lá do ensino médio. Existe, pessoal, uma característica química, presta atenção aqui, essa é a parte talvez mais difícil da gente entender. Existe uma característica química que é chamada de quiralidade. O que é isso? O que é quiralidade? É a estrutura conformacional, a conformação das moléculas, certo? Como assim, professor? É o seguinte, quando uma molécula, uma determinada molécula, possui um carbono, aqui, ó, tá vendo? Um carbono bem aqui, ele é chamado de carbono quiral, ou seja, o carbono ele possui 4 ligações químicas. Quando esse carbono em uma determinada molécula, qualquer um desses carbonos, ela possui 4 ligações diferentes, ó, aqui tem um COH, aqui tem um radical, aqui tem uma amina e aqui tem um hidrogênio. São 4 diferentes. O que é que pode acontecer, pessoal? Ele pode ter 2 formas. Uma a gente chama a forma da direita e a outra a gente chama a forma da esquerda. O que é que significa isso? Significa que a gente tem destrógiro, que é da direita, e a gente tem o levógiro, que é da esquerda. Só não estou entendendo PN. Vai entender agora. Presta atenção aqui. É meio complicado, mas dá para entender. Ó, bem aqui, entre os meus dedos, bem aqui, onde um está se encontrando com o outro. Suponhamos que tem um carbono. Suponha que eu sou o Lula. É nessa mão ou é nessa? É nessa. Então, eu tenho um carbono aqui. E bem aqui, ó, esse carbono está ligando esse lado aqui da molécula e esse lado aqui. Por que eu disse que eu era o Lula? Porque uma mão não pode ser igual à outra. Porque eu disse que tinha que ser 4 ligações diferentes. Aí, ó, finge que bem aqui tem um hidrogênio. E finge que bem para cá tem uma amina. Então, tem 4 ligações diferentes nesse carbono bem aqui do meio, ó, nesse daqui. Quando a gente faz, pessoal, quando o corpo lá produz a molécula, quando o laboratório produz a molécula, ou sei lá o quê, o dedo tá doendo, finjam que eu não tenho isso daí. Aí, o que acontece? Quando o nosso corpo, quando as reações químicas acontecem, as moléculas elas são produzidas de forma igual. 50% virada para a direita e 50% virada para a esquerda. Então, a molécula é a mesma. A estrutura dela, vocês estão vendo que é a mesma. Eu não mexi a mão, não. Só que aqui ela é uma e aqui ela é outra. A forma dela, uma está virada para a direita e a outra está virada para a esquerda. É como se fosse a imagem de um espelho de uma para a outra que vocês estão vendo aqui, ó. Imagina que bem aqui tem um espelho no meio dessas duas. Nessa molécula aqui, o radical, que é o R, ela está mais perto do lado esquerdo.
E nessa daqui, ela está mais perto do lado direito. Ou seja, é a mesma molécula. O tamanho dela é tudo igual. A única diferença é que elas são formadas no espelho uma da outra. É uma imagem especular uma da outra. Certo? E aí, pessoal, como é que isso acontece? Vocês estão vendo que essas minhas... Deixa eu pensar aqui um negócio. Vocês estão vendo que essas minhas duas mãos são iguais, obviamente. Né? Só que uma é o espelho da outra. O que acontece? Quando o fármaco ele é produzido assim e ele é produzido assim. A molécula é igual, ela só está em lados diferentes. Certo? Uma imagem especular uma da outra. Aí suponhamos que isso daqui agora é um receptor. Chega o meu fármaco que é virado para a direita, que é o destrógeno, que são 50% dos fármacos que foram produzidos, ele consegue se encaixar perfeitamente nesse receptor. Só que o que acontece? O outro, que é o levógeno, não se encaixa, porque ele está virado para o outro lado. Então, um se encaixa e o outro não se encaixa. Isso faz, pessoal, com que a gente tenha, por exemplo, problemas relacionados a determinados fármacos. Porque a gente dá uma quantidade de 100 miligramas daquele fármaco, mas 50 a molécula está virada para cá. E 50 a molécula está virada para cá. E aí, muitas vezes, só o fato dela estar ao contrário não consegue encaixar com o receptor. Então, só aí, na teoria, eu estou perdendo 50% do potencial farmacológico. Deu para entender? Conseguiram entender? Isso é química, tá? As moléculas, elas são produzidas assim e assim. Todas. E aí, o que acontece? Às vezes, só o fato dela estar ao contrário, o fármaco perde a ação. Só o fato dela estar ao contrário, uma gera uma reação adversa e a outra não gera. E aí eu vou dar um exemplo aqui que acontece. E aí, quimicamente, no laboratório, todo fármaco, tá? Toda substância química é produzida assim, se ela tiver aquele carbonozinho que eu expliquei. Aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Aí ele pode fazer isso, ó. E aí fez isso daqui, vai ter 50% virado para um lado, 50% virado para o outro. Só que hoje, nos laboratórios de farmacologia, a gente já consegue separar e criar, a gente cria os dois, e a gente tira um e deixa só o outro. Tá? E aí, por quê? Porque isso é um fármaco mais puro, que a gente sabe que vai ter somente ação farmacológica, não vai ter a reação adversa, que quem causaria era o outro. Tá? Só que esses fármacos são mais caros. E tem exemplo. Vocês já viram a loratadina? Foi a... Ai, meu Deus. Jesus. Foi a talidomida, Alexandra. Clássica talidomida. É a estrutura do fármaco, Everlane. A estrutura do receptor não muda. O que muda é o fármaco. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Tem um fármaco que vocês já ouviram falar, a loratadina. A loratadina, ela é o clássico exemplo de fármaco que é metade assim e metade assim. Metade assim e metade assim, na realidade, tá? Metade assim e metade assim. Só que o que acontece? Quem gera o efeito farmacológico de diminuir a alergia é a desclofenil, é a loratadina assim, ó. Vamos supor, é o fármaco assim. Esse daqui, ele em vez de diminuir a alergia, ele se encaixa num receptor, em outro, que dá sono. Ou seja, esse fármaco aqui, tem um fármaco aí para alergia, vamos supor assim, ele é produzido assim e metade assim. Quando ele é produzido assim, ele se encaixa num receptor que diminui a alergia. E quando ele é produzido assim, ele se encaixa em outro receptor, em outro campo, porque o fármaco fica circulando, coincidentemente ele se encaixa em outro, que dá sono.
Então, quando a gente toma a loratadina, metade tira a alergia e metade dá sono, porque eles se encaixam em 2 receptores diferentes, o da alergia e, coincidentemente, o do sono. E aí gerou uma reação adversa que a gente não queria. Sempre. E aí, o que foi que o laboratório fez? Ele pegou esse fármaco e isolou o que dá sono. Tirou o que dá sono. A forma que dá sono, né? Só o lado. Deixou só esse. E aí foi criado o quê? A desloratadina. Que ela só tem ação para alergia. Ela não dá sono. Por quê? Porque a que dava sono, o laboratório tirou. Por isso que a desloratadina é mais cara do que a loratadina. Porque teve mais um processo aí, né, para retirada desse fármaco e encareceu um pouco o medicamento. Mas aí ela já não tem mais o efeito adverso. Porque o lado do fármaco que dava o sono, o laboratório tirou. E aí a loratadina virou desloratadina, de destrógeno, que é o lado que é virado para a direita. Viram como é legal? Isso pode acontecer, tá? E aí, finalmente, só a ação dos fármacos, que a gente pode falar sobre elas. Essa ação dos fármacos, ela pode ser mediada por receptores, né? Que são, eu já vi que tem pergunta aí, vou responder, tá? Açúcar invertido, eu não sei o que é açúcar invertido não, Matheus. Confesso a você. Professor, Escreve aí. Oi, diz, fala que é melhor. não sei se tem muito a ver, mas, tipo, eu tive que tomar antibiótico, aí eu comecei na cefalexina, né? Quem é que tá Aí eu falando? fui Matheus? É o Cairo. Aí eu fui Ah, é o na Caio. Eu médica. precisava ter a pergunta do Matheus. Matheus, depois tu pergunta. Isso porque, tipo, criou algo, acho que, não sei o que foi que criou embaixo do meu braço, eu sei que ficou inflamado, né? Aí eu disse, não, vou tomar aqui essa cefalexina. Aí tomei. Aí no outro dia, no trabalho, eu fui no ambulatório e falei com a médica. Aí eu falei que tinha tomado, né, cefalexina. Aí eu falei que ela não me bata. Aí ela perguntou o horário e tudo mais. Aí eu tinha falado no horário, já tinha passado do horário de tomar a outra dose, né? Que é de 6 em 6 horas, dizendo ela. Aí ela passou para mim, é porque ela disse assim, não, eu vou te passar, eu não vou te passar o genérico. Ela falou em relação a preço, que tá quase a mesma coisa. Aí ela passou o Keflex, né? Porque, dizendo ela que é o original, porque ela disse porque o genérico, que é a cefalexina, ela age mais lentamente. É certo isso? Ou age da mesma forma? Eu preciso responder? Não mais, né? Tem nada a ver, nada a ver. Dava para mim, Nada então, dar continuidade, mesmo com cefalexina, da mesma coisa. Mesmo. Entendi. Fármacos genéricos, hoje em dia, todos têm que passar por todos os testes e demonstrar que eles são idênticos ao fármaco original. Original, É o entendi. de Então referência. nada a ver o que ela falou, né? Nada, você só fez gastar mais. Mas o bom é que eu não fiz gastar, porque, tipo, lá eu não paguei nada, já fui direto no ambulatório da empresa, né? Ah, tá. Aí só o que eu gastei A foi. empresa pagou mais caro pelo remédio. Foi. Não, isso é lenda, tá? É muito difícil. Cadê, Matheus? Tu não me disse o que diabo era açúcar invertido? Vai escrevendo aí, depois tu me diz. E aí, pessoal, esses fármacos, a ação farmacológica, ela pode ser mediada por receptor, que é o que a gente explicou até agora, ou ela pode ser não mediada por receptor, que é, por exemplo, o antiácido, que é químico. Ele chega no estômago, faz uma substância química lá, reage e diminui a acidez, tá? Então, ele não precisa se ligar a receptor nenhum. O negócio acontece dentro do estômago mesmo, ali dentro. O manitol, que é uma substância que auxilia na lavagem intestinal, por exemplo, tá? Então, ele também não é absorvido, ele só faz com que a pessoa, né, se livre dos males. A gente pode ter os profármacos, que depois eu vou explicar para vocês, análogos de substâncias biológicas, trabalhar inibindo enzimas catabólicas, enzimas de vírus, bactérias, mas isso não é muito importante para a gente no momento, tá? O mais importante são os mediados por receptores, porque aí esse fármaco mediado por receptor,
Lembra que eu disse para vocês que chegava um momento que a gente ia aumentando a dose e o efeito não aumentava mais, continuava? Por que isso acontece? Porque eu fui aumentando a dose e os receptores foram sendo ativados. Vai chegar um momento que todos os receptores já estão ativados. Então, não adianta mais eu ficar dando fármaco, porque a ativação máxima já aconteceu. Todos os receptores disponíveis no meu corpo já estão com o fármaco. Então, o efeito se estabiliza. Eu posso morrer tomando mais, ele vai permanecer ali naquele efeito, tá? O efeito não vai subir mais. E aí, essa ação mediada por receptor vai depender da dose para o efeito ser produzido, vai depender do número de receptores. Quanto mais receptores, maior eu vou aumentando a dose, maior eu vou tendo o efeito, porque o número de receptores também é diferente. Eu posso ter mais receptores para o paracetamol do que a Alexandra, tá? Vai de pessoa para pessoa. Também vai ter a ver com a afinidade do fármaco pelo receptor e a potência do fármaco. Tudo isso vai ser um fator definidor da ação farmacológica, certo? E aí, para vocês saberem o que os receptores fazem, eles determinam a relação entre dose e efeito farmacológico, eles medeiam as ações farmacológicas, por exemplo, os agonistas e os antagonistas, como eu disse, né? Eu ia dizer para vocês, tá? E também a gente tem a seletividade da ação do fármaco, porque depende do tamanho, do formato e da carga elétrica, que é a parte química do processo. Isso aí vai depender, tá? Então, os receptores têm essa função, que se chama de princípio farmacodinâmico, onde a gente tem o fármaco mais o receptor gerando uma interação fármaco-receptor, que, por final, vai gerar um efeito farmacológico. Então, isso é um princípio farmacodinâmico, onde receptor mais fármaco se unindo, forma um complexo que gera o efeito farmacológico. Isso é clássico na farmacocinética. E aí, essa ligação, eu juro que é o final, essa ligação, pessoal, quando eu estudei lá na química, eu estudei que quando as substâncias químicas se ligavam, elas se ligavam por diversas forças. A primeira é a ligação covalente, lembra? Ixi, Mário. Ligação covalente, aquela que botava as linhazinhas, carbono, carbono, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, era não sei o que, ano, ino, eno, lembra? Isso é uma ligação covalente, entre 2 átomos. Eles estão trocando elétrons. É ultra potente. Depois que o fármaco se liga ao receptor por uma ligação covalente, ele não se solta mais. É uma ligação irreversível. Ou seja, para parar o efeito farmacológico, aquele receptor tem que ser destruído, porque ele não solta mais. E a gente tem ligações reversíveis, que são as forças de Van der Waals, ponte de hidrogênio, ligação iônica, que o fármaco vem, se liga, ativa, depois ele pode se soltar e ligar a outro receptor. Pode acontecer. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Elas são reversíveis, porque são interações químicas mais fracas. As ligações covalentes são mais fortes. Se ligou, morreu maré praia, não solta mais de jeito nenhum, tá? E aí isso, obviamente, que baseado nesse tipo de ligação, a gente vai saber se o fármaco vai demorar mais tempo agindo ou menos tempo. Se for uma ligação irreversível, o fármaco vai demorar muito mais agindo no meu organismo. Então, eu preciso, por exemplo, tomar o fármaco só uma vez por dia, de 12 em 12 horas, exemplo, tá? Não é só isso que interfere, não, mas é um dos fatores, tá? Pode acontecer. E aí, a gente vai ver na próxima aula os agonistas totais, os parciais e os antagonistas. A gente vai entender aí o que são essas 3 palavrinhas, tá? Em relação à ação dos fármacos, mas eu já coloquei nesse último slide só para vocês já terem aí uma curiosidadezinha. Beleza? E aí, só uma recomendação de site para vocês bem legal, para quem quiser dar uma olhada. A gente tem um guia online de farmacologia,
Lá tem falando sobre alvos farmacológicos, sobre moléculas ligantes, pesquisa científica em farmacologia, é super legal. Tá? O site é esse, www.guidepharmacology.org. Ah, eu não sei inglês, não. Clica com o botão direito do mouse, tem lá traduzir para o português, você traduz, consegue ler, né? É super interessante. Ok, Peópolis. Eita, pau, Pereira. Mas foi show e luz a aula. Gostei. Vocês participaram bem muito na hora que eu perguntei se era para ter intervalo. Mas foi legal. Tudo bem, dúvidas. A aula está sendo gravada. Se teve dúvida, assiste de novo. Tá? Dá uma olhada na parte que não conseguiu entender muito bem, que eu espero que todo mundo tenha entendido. Mas vocês viram, não é nada fora do comum. Não é nada de outro planeta. A gente é um encaixe, gente. A gente tem que... A gente, na farmacologia, quando a gente descobre aí um fármaco, ou a gente está criando, a gente está tentando enganar o corpo, aprendendo a linguagem que ele usa para se comunicar dentro dele mesmo, entenderam? Então, na farmacologia, a gente tenta enganar o corpo para o bem, na realidade. Certo? A gente usa a comunicação que o corpo usa, que é a comunicação química. E aí, como é que essa comunicação acontece? Tem uma fala e tem um ouvido. E ele vai se encaixar. Tá certo? Obrigado, Thaís. Então, gente, é isso. Né? Terminamos, tá? A Rebeca já está desfalecida por causa do jantar, ou conseguiu, né? Que conseguiu sobreviver sem o jantar. Ótimo. Né? Então, gente, é isso. Obrigado, pessoal. Eu amo vocês. Love. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra. Lembrando que aí a gravação, daqui uns 20 minutinhos, ela sobe. Tá? Daqui uns 20 minutinhos ela sobe aí para vocês. Já vai estar gravada, já vai estar lá no Moodle. Eu vou colocar o link dos vídeos. Vou colocar... No sábado, eu vou subir para vocês uma aula que é de interação fármaco-nutriente. Presta atenção, galera da nutrição. Mas isso é importante demais para a farmácia, para a fisioterapia, para a enfermagem também. Então, presta atenção na interação fármaco-nutriente. Ela vai ser gravada, então eu vou postar no sábado e vocês assistem quando vocês quiserem. E sábado é a data de entrega do podcast. Não esqueçam, para não perder os pontos. Beleza? Então, beijo, gente. Ó, muito bom. Terminamos mais ou menos essa parte inicial da farmacologia. Depois, aí, a partir de agora, a gente vai começar a falar das classes terapêuticas. Aí é legal. A gente vai falar sobre depressão, a gente vai falar sobre anestesia, a gente vai falar sobre antibiótico. Então, a gente vai, toda a aula, ter uma classe terapêutica para a gente entender como é que eles funcionam. Certo? Tchau, gente. Até semana que vem. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Tá bom? Beijão, foi ótimo. Tchau, tchau. Ah, peraí, que tem a menina, ainda tá aí, da farmácia, que eu pedi para ela me avisar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só parar a gravação. Tem uma menina da